Já. Estamos dando início a mais um podcast no Divã do Tony Madá. Lembrando que esse podcast ele tem a finalidade de entrevistar pessoas improváveis. O que são pessoas improváveis? São aquelas pessoas que vieram de dificuldades, seja ela na fase de infância ou na fase adulta, e de repente eles começaram a performar e através daquelas adversidades que eles passaram, que tinham tudo para ser uma pessoa de insucesso, eles passaram a ter sucesso e dessa forma muitas pessoas hoje se espelham neles. E hoje o nosso entrevistado, ele é um taxista, um grande amigo meu do tempo que eu era taxista. Ele passou por síndrome do pânico, assim como eu passei, passou por vários percalços, divórcio. Hoje, ele também é escritor, assim como eu. E o mais curioso, pessoal, ele está fazendo pós-graduação de neurociência na maior faculdade do Brasil, por nome de FAAP. Eu estou falando do grande Marcos Vinícius. Tudo bem, Marcos? Obrigado, Tony. Meu, um prazerzaço estar com você. Um amigo de quase 20 anos, né? De tantas histórias, né? A gente tem um mês de história para contar aqui e estou super feliz com o seu convite. Há um ano atrás você falou assim: o dia que você tiver um livro, você vai ser meu convidado. E eu falei, eu vou escrever um livro. Escrevi um livro e estou aqui hoje com você. Bacana, meu querido. É um prazer todo meu tê-lo hoje aqui no Divã do Tony Madá. A gente que passou por tantas aventuras na época do táxi, quantas noites trabalhando, fazendo shows no Allianz Parque, no Morumbi, e uma história tremenda, né? Se a gente fosse colocar aqui como você falou, ficaríamos aqui por muitos dias. Mas o que eu quero saber hoje, meu querido, é como tudo começou na sua vida. Quero que você me conta como foi aquela sua fase de infância, como começou aquela época que a gente começa a se entender como gente. Como foi a sua criação? Você nasceu em São Paulo? Como foi os seus pais? Dá uma palhinha para nós começar aí essa entrevista no Divã do Tony Madá. Então, Tony Madá, que é um dos bairros mais maravilhosos de São Paulo, que é a Vila Madalena. Eu tenho uma irmã que mora há 30 anos nos Estados Unidos e o meu cunhado, o marido dela, ficou 2 semanas aqui em São Paulo. E uma das coisas que ele quis foi conhecer a Vila Madalena, né? Vila Madalena é fantástico, né? Bom, vamos lá. Rapaz, a gente tem muita história para contar, né? Desde a infância, a gente tem situações que... Eu acho que a minha situação mais complicada talvez seja uma questão uma questão, assim, muito básica de problemas de questão vamos dizer assim, de problemas de dinheiro, como todo mundo tem. Problemas financeiros. São questões que básicas. assola a maioria das famílias, essas questões, né? básicas de crenças negativas, né, que a gente tem nesse ponto. Mas assim, eu tive uma família extremamente estruturada, né? Graças a Deus, pai, mãe, irmãs e tudo. Eu conto isso no meu livro, né? Agora eu vou entrar um pouquinho só para falar do livro, né? São as mulheres na minha vida, o que eu aprendi com as mulheres na minha vida, né? Hoje a gente está numa época de tanto feminicídio, de tantas violência em relação à mulher, e eu escrevi um livro enaltecendo, e é uma homenagem às mulheres, né? Tributo às mulheres. É uma homenagem às mulheres. E eu vou desde a minha avó, a minha mãe, as minhas irmãs e ex-mulheres, namoradas e tudo. Não, aliás, as pessoas às vezes se assustam, né, com o tema, porque o tema do livro é as mulheres na minha vida e não as mulheres da minha vida. Olha só. Então a questão não é de paqueras e tal. Foi o que eu aprendi com as mulheres, né? Com avó, com mãe, com irmãs, com ex-mulher. Então, todas elas eu senti que tinha um padrão muito básico, que era um padrão de resiliência e de disciplina,
né? Todas elas eram extremamente disciplinadas e resilientes, né? E, assim, vamos entrar numa questão agora. Eu não quero entrar numa questão de religião, mas uma questão espiritualista, tá? Então a gente está aqui para aprender, para evoluir. O que eu, Marcos, Vinícius, acredito. A gente está aqui para aprender, para evoluir, né? Porque assim, tudo no mundo tem um motivo de ser. Uma árvore existe porque ela vai fornecer oxigênio para gente. Frutos e oxigênios para gente. E como tudo na vida e todos os animais, tudo que é da espécie humana tem um padrão e tem um motivo de existir. Nada existe por acaso. Tem uma frase que agora você vai lembrar que eu gosto muito de falar, que é: a espiritualidade não erra o CEP. Muito bacana isso, hein? Né? As coisas que é para nós, ela tem o endereço certo. Eu costumo dizer assim, endossando essa sua fala que é muito feliz, né? É mais que uma frase de efeito, né? A espiritualidade, Deus, o universo, não erra o CEP. É flecha que acerta o alvo. Então, o que é para mim, o que é para você, vai nos alcançar baseado na lei da atração. Não só na lei da atração, mas o que é mais bacana hoje, que é assim, eu sou de uma geração, e você é próximo da minha, nós somos contemporâneos, né? De que a gente aprendeu, cara, a gente viveu brincando na rua. Sim. Né? No meu livro eu falo das minhas irmãs, eu falo de como era a brincadeira na rua, queimada, você vai lembrar do que é isso, Sim, futebol na rua. Eu joguei futebol com meu pai. Hoje meu pai tem Alzheimer há 15 anos, está num estágio extremamente avançado e tudo, né? Mas a gente começou a trabalhar junto no táxi. Só dar uma palhinha, um pouquinho do que eu já fiz, tá? Eu sou formado em Ciências Contábeis pela PUC. Fui auditor durante 10 anos. Trabalhei 1 ano na auditoria da Votorantim. Viajei o Brasil inteiro. 30 anos depois, cara, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu gosto muito de estudar, é impressionante. Eu sou o cara do estudo. Eu sou o cara que vai para o Google, que vai para as IAs e vai para tudo. E comecei a fazer uma pós-graduação na FAAP em Neurociências e Comportamento. Eu não tenho pretensão de ser um neurocientista agora, né? Mas principalmente entender como é que funcionam algumas coisas no cérebro e principalmente como que funciona o comportamento humano. Então, nessa pós-graduação, eu estou aprendendo exatamente sobre isso, né? Sobre como algumas coisas funcionam no cérebro e como algumas coisas funcionam no comportamento humano. Então, isso é fantástico, porque assim, eu quero me entender e principalmente, tá? Eu quero ajudar as pessoas. Quando você consegue entender que a gente está aqui, nesse planeta Terra, nessa vida, eu não vou entrar em questão de religião e de nada, mas assim, são crenças que eu acredito, que a gente está aqui para evoluir espiritualmente e evoluir como pessoa, evoluir como alma, evoluir como tudo. E quando você entende que você precisa fazer alguma coisa pelas pessoas, cara, Jesus falou isso há 2000 anos atrás, né? Então é isso que eu quero fazer, guardadas as devidas proporções longamente. Mas o que eu quero é, se o meu livro hoje, falando sobre o que eu aprendi com as mulheres, né, se ele impactar uma pessoa, eu já estou feliz. É verdade. Quando a gente faz algo determinado a ajudar alguém, automaticamente Deus, o universo, acaba fomentando para que aquilo se propaga. Porque a gente vive uma época, Marcos, de extremo egocentrismo. Ninguém está preocupado com ninguém. É aquilo. A pessoa está falando uma coisa, o outro não está ouvindo nada. Não existe escutativa. Existe resposta à base de fritar pastel. Ninguém medita, ninguém escuta. Então, a coisa mais rara hoje em dia é alguém que te escuta, que te ouve. E pessoas que escutam outros, pessoas empatam, fala-se muito da empatia nos dias de hoje, são pessoas que conquistam muitas pessoas, onde um dos livros muito famosos que você deve ter conhecido, se não é que você já leu, do grande Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi escrito no início do século XX. Técnicas de empatia, como que você faz amigos, né? E hoje em dia, a gente só vê pessoas aí no modo IA, né? Não tem, parece que não tem sentimento, não se põe no lugar de ninguém e por aí vai, por isso que a situação está desse jeito. Mas agora sim, meu querido, você deu uma palhinha boa aí, falou de várias coisas, né? Começou falando da sua família.
Eu quero que você me conta qual foi a sua maior alegria que você teve na época de infância, porque esse tipo de coisa, Marcos, marca a nossa vida. E logo em seguida eu engato na outra pergunta, né? Qual foi sua maior tristeza? Ambas as respostas, a gente traz elas até os dias de hoje e repercute na nossa fase adulta. Então, Tony, é o seguinte. Muita coisa na psicoterapia tradicional, né, principalmente Freud, começa desde a infância. Sim. Eu não, mais uma vez, eu vou ser claro aqui. Eu não quero entrar em espiritualidade e em religião. Mas eu tenho uma crença que vai um pouquinho além disso, né? Antes de responder a sua pergunta, eu vou responder a sua pergunta, mas eu queria dar só um contexto. Ok. Tá? Tipo assim, a minha mãe e a minha família, e principalmente a minha mãe, ela sempre deixou a gente muito livre em questão de religiosidade, tá? Então, assim, eu sou um cara que frequento um centro espírita, tenho uma mentoria espiritual maravilhosa, frequento uma igreja que está a 50 metros da minha casa, que é evangélica. Se a minha pastora estiver ouvindo agora, ela vai ficar brava comigo. Mas, assim, eu não sou uma pessoa nem no futebol, nem na política, nem nada, uma pessoa determinista, entendeu? Eu trabalho muito com equilíbrio, né? Então, assim, uma das coisas que a minha mãe colocou fantásticas foi dar uma liberdade pra gente numa questão religiosa, né? Então, eu vou numa igreja crente, evangélica, eu vou num centro espírita e eu vou também numa igreja católica. Democracia de religião. Posso te falar, Tony, é o seguinte, dentro do meu conceito, do meu conhecimento, do que eu entendo como vida, como equilíbrio, a única coisa que eu sou um pouquinho mais chato é no meu time de futebol, esse eu sou um pouquinho mais chato, mas também não brigo por causa dele, tá? Mas em relação a todas as outras questões políticas, religiosas e tudo, eu sempre procuro buscar um meio termo, tá? Então esse meio termo eu frequento, e a minha mãe fez, eu vou citar minha mãe mais uma vez, né? Ela sempre deixou a gente livre. Durante muitos anos, Tony, eu achava que a minha mãe tinha feito errado. Pô, mas por que você não foi evangélico? Por que você não foi católico? Por que você não foi espírita? Por que você não foi isso? Por que você não foi aquilo e tal? Tá, beleza. Com o tempo eu aprendi que foi a melhor coisa que a minha mãe fez. Ela deixou uma liberdade para nós, sou eu, o filho mais velho e 2 irmãs, tá? Mais novas. Ela deixou uma liberdade no sentido de que você vá para onde você quiser. E você encontra Deus, ou o seu eu superior, o que você quiser acreditar, dentro do seu quarto, dentro da sua cama. Eu faço 3 orações todas as manhãs e faço mais 2 à noite. Tá? E quando eu me dei conta de que o que a minha mãe fez foi sensacional, porque ela me deu uma liberdade... Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você vê que o próprio Deus, o universo, ele dá o livre-arbítrio para a pessoa, né? Você imagine se esse Deus poderoso, o universo, quem quiser chamar do que queira, né? Você nascesse com um script e se você saísse daquele script, você estaria em maus lençóis. Ou seja, imagine um Deus manipulador. Você vê, a gente ouve muito falar de narcisismo nos dias atuais, né? Então, Deus é pai. Quando o dito popular fala que Deus é pai e não é padrasto, você vê que ele faz isso. Faz o que você quiser, meu filho. Depois haverá consequência, mas você faz o que você sentir. Você vê, sua mãe, ela tinha esse senso. Deu livre-arbítrio e você alçou voo e foi para onde você desejou e tá. Posso te falar uma coisa, Tony? É o seguinte, a religião... Agora eu vou olhar aqui, hein? A religião foi criada pelos homens. Você vê que o próprio Jesus, o Senhor Jesus, ele era anti-religião. Você vê, ele batia de frente com os escribas, fariseu, e, não obstante, foi crucificado. Por quê? Ele trouxe uma nova mentalidade que, aliás, hoje como um estudante da inteligência emocional, você pega os evangelhos, você vê que o Senhor Jesus, ele usava PNL, neurociência e inteligência emocional. Ele pegava aqueles fariseus e encurralava eles. Quando os fariseus queriam encurralar o Senhor Jesus, ele que o encurralava e deixava ele sem palavra. Tony, Jesus
Assim, dentro do que eu falei até agora, que toda a liberdade espiritualista que eu tive, né? Eu tenho uma irmã que vai para o Jorei, que é uma filosofia japonesa. Eu vou numa igreja evangélica toda semana. Eu vou num centro espírita e tenho uma mentoria. Eu te falei, a minha pastora vai falar assim, você tá louco. Não, assim, como eu falei agora há pouco, a religião foi criada pelos homens. Deus, você encontra você na sua cama, no seu quarto, em qualquer lugar, no seu carro. Você foi taxista como eu. Eu tô... Ah, posso falar uma coisa? Hoje, Tony, está fazendo 20 anos que eu estou taxista. Olha que coisa, coincidência, né? E estamos aqui no podcast, no divã do Tony Madá. Olha que bacana. Olha que coisa. Bom, primeiro que é um amigo maravilhoso. Primeiro que a gente conversou centenas de vezes, né? Várias questões sobre o táxi. Hoje o Tony não está mais no táxi, mas enfim. Eu comecei com meu pai. Meu pai era contador, eu fui auditor. Eu sou formado em Ciências Contábeis pela PUC. Eu trabalhei 1 ano no Grupo Votorantim. Eu viajei o Brasil inteiro. Né? Hoje estou fazendo essa pós-graduação na FAAP, né, de Neurociências e Comportamento, que eu não tenho pretensão de ser, volto a repetir, um neurocientista, mas principalmente o comportamento, eu adoro comportamento humano. Então, a gente vai trabalhar muito, e eu já vi no meu curso que tem muito isso. Né? Então, é assim. A gente teve essa oportunidade. E o que acontece? Há 20 anos eu estou no táxi. Há 8 anos eu trabalhei com meu pai, junto com meu pai. Numa época não existiam aplicativos e tal. Bom, são outras questões, não vou entrar no mérito agora. Mas, enfim, isso atrapalhou muito para quem é taxista. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui, forte, firme, fazendo um trabalho legal. Quando eu faço eventos, né, com clientes, em shows, como teve aí no Morumbi, CDC e tudo, a gente faz um trabalho legal. Então tem água, tem suquinho, tem barrinhas, tem amigas minhas que já vieram em outros shows, como no Codeplay ou no Retrasado, tem cerveja. Então a gente faz um trabalho assim. Né? Toda a recepção para o cliente, né? Mas assim, o trânsito em São Paulo está terrível, isso todo mundo sabe. Né? Eu quero diminuir a minha carga porque eu estou com algumas questões físicas. Como você sabe, eu vou comentar aqui agora para a nossa audiência aqui. Eu estou com 3 hérnias de disco, estou com problema de questão de quadril, então eu não posso mais ficar 12, 14, 16 horas trabalhando. O livro, eu não vou ficar milionário no rico. Depois que eu escrevi o livro, você sabe melhor do que eu percebi que vai dar entre 12 a 15 reais de lucro. Não é isso? Ou até um pouco menos, né, Tony? Então, tem que vender muito livro, mas a verdade não é essa. O livro é uma coisa assim bacana, porque com 60 anos, que eu faço 61 agora, daqui 2 semanas, quem quiser estar no meu aniversário, eu vou estar na History, na Gomes de Carvalho, no Itaim. Tá todo mundo convidado, você está convidado, Tony? Todo mundo. Então, sexta-feira, dia 17, o meu aniversário é sempre... meu aniversário é dia 20 de abril, né? Então, dia 21 é sempre um feriado. Então, às vezes aparece 5 pessoas, como aparece 100. Então, 17 de abril, The History. Não estou ganhando nada para falar da balada. Mas quem quiser curtir flashback, 70, 80, 90, tá convidado. Vou fazer, no dia 17, lá na The History, a minha oficial do livro. Lançamento, né? Lançamento oficial do livro. Então vai ser lá. Vai ter um stand lá? Vai ter aí alguns livros, algumas exemplares, né? Eu devo levar talvez 30, 40 exemplares. Eu acho que talvez seja 40, 50 pessoas. Depende, porque é uma véspera de feriado. Mas o que importa para mim é quem estiver. E quem não estiver também, ótimo. Que legal. Né? Tô dentro, hein? Ótimo, quero você lá. A noite do flashback. A noite do flashback, para quem curte flashback, é nos 70, 80, 90. Bons tempos, e o meu livro hein? lá, pra gente, pra poder... Porque assim, deixa eu falar uma coisa importantíssima. Agora você sabe, Tony. Você foi uma das pessoas que me influenciou a escrever um livro. Tá? Isso eu tenho aqui, ó, no meu coração, tá? Por quê? Porque você falou pra mim, que você falou assim, Marcos, foi uma intuição sua. Você falou assim, escreva esse livro. Eu te falei para você, desculpa, eu falei para você, péssimo. Eu te falei que eu tinha uma ideia de escrever um livro, né, sobre as mulheres, quais foram as influências das mulheres na minha vida, o que eu aprendi com as mulheres, né? Não é questão de paquera, não é questão de nada. É questão do que eu aprendi com as mulheres. Experiências. Com as experiências da minha vida, né? Então,
quando eu falei para você essa ideia, você falou para mim assim, Marcos, escreva enquanto sua mãe estiver viva. Porque eu estou sentindo aqui, e você tem uma sensibilidade maravilhosa, e eu gosto disso, e eu gosto de ouvir você. Obrigado, Marcos. Porque você falou assim, a sua mãe vai chorar. Desculpa, cara. Fique à vontade. Isso me emociona demais. Falar da mãe sempre é algo muito profundo, né? E profetizou. A minha mãe leu uma vez, e minha mãe disse para mim essa semana que está na segunda leitura, e ela se emocionou com o que eu falo da mãe dela, com o que eu falo dela, com o que eu falo das minhas irmãs. 1, 2, 3. E o que eu falo de todas as mulheres que tiveram influência na minha vida. Tá? Então, você profetizou isso, Tony. E a minha mãe se emocionou na segunda leitura do livro. Então, eu fico muito feliz, porque você foi uma pessoa que... posso falar valores? Só um pouquinho? Fique à vontade. Você falou que gastou perto de 10 mil reais no seu livro. Um pouco mais, hein? Na produção, no lançamento, em tudo. Sim, os prejuízos que eu tomei. Tomei 3 prejuízos de larápios na internet, se passando como social media, gestor de tráfego e outras coisas. Perdi aí um negócio de quase 5 mil reais. Foi assim, algo para desmotivar e falar, não, você vai se frustrar e parar. Mas é o que a gente aprende na neurociência. Não é o que acontece com a gente que faz o mal. Como a gente reage. Exatamente. Eu resolvi, mesmo tendo caído, machucado, levantei e falei assim, né, como diz o grande Pablo Marçal. Isso são os urubus, abutres, né? Que vêm, corvos, digo melhor, né? É os corvos que vêm, você está lançando semente. Na vida é assim, você vai lançando semente. Aí vem o corvo, ou os corvos, e roubam sua semente. E aí, você vai ficar correndo atrás do corvo para correr atrás do prejuízo? Ou vai falar, não, eu tenho mais semente e toca o barco. Foi o que eu fiz. Eu larguei para lá. E é assim, pessoal, a hora que você larga de mão um prejuízo, um problema, quando você larga de mão, aquilo perde força. Tudo que você foca a atenção, Marcos, se expande. Né? Isso aí é inteligência emocional, PNL. E o que você deixa de lado, aquilo se definha, vai definhando até desaparecer. Né? Então, é isso que devemos fazer aqui hoje, né? Quantos vitupérios você passou na sua vida? Se você fosse focar nele, você estaria só o pó da rabiola. Não estaríamos aqui. Por que estamos aqui? Porque somos os improváveis. Né? O nome desse podcast... Ele é muito feliz, porque diz o que são os convidados que eu entrevisto, porque eu sou improvável. Então, eu gosto e desejo entrevistar pessoas que têm história que impactam a vida de outros. Quantas pessoas, Marcos, vai ouvir esse podcast seu, falando da sua mãe, e vai se inspirar, assim como você se inspirou em mim, há de ser que virão outros escritores que vai se inspirar em você para escrever livro. Porque é assim, ó, todos nós somos escritores. A diferença é que eu e você escreveu. E a maioria fica só procrastinando e nunca escreve. Vou contar uma historinha do Tony. A gente se conhece há mais de 10 anos, 15 anos mais ou menos. Os primeiros WhatsApps que tinha para o público de táxi, depois Zelo, essa coisa toda e tal. Ele vai ficar bravo comigo. O apelido dele era Tony Sofrência. Hoje eu dou risada disso. Mas... Posso falar? Pior que é verdade. Pode falar. Estamos no divã. Não, assim, o que eu vi do Tony de quando, da pandemia para cá, e escritor, e que me deu, aliás, né, como eu já falei, o Tony foi uma grande influência para mim. Eu falei assim, pô, Tony Wayne, taxista e tal, eu sou taxista também. Cara, eu achava que para escrever um livro tinha que ser um puta cara de Howard. Sim. Tinha que ser um puta de um fenômeno. A torcida entendeu? do Corinthians acha isso. Todo mundo. Do Palmeiras, do São Paulo, etc e tal, e tudo, né? Do Flamengo. Mas assim, a nossa história é fantástica. A nossa, a minha, a sua, de todo mundo. Eu tava essa semana com uma moça no meu carro e mostrei meu livro para ela e falei da minha história, falei do meu livro, que era uma homenagem às mulheres e tal. E ela começou a contar a história dela.
E ela contou a história dela, tal, ficamos lá uns 15, 20 minutos e tudo. Enfim, e ela falou assim, mas eu acho que a minha história não dá pra gente conversar, porque assim, é uma questão muito espiritualista, eu acho que os meus mentores me colocaram nessas ideias, então eu não posso escrever, porque... Então, eu falei assim, posso te falar uma coisa? Independente de qualquer coisa, todos nós temos uma história. Posso te falar uma coisa maior ainda? Até escrever meu livro, eu achava que a minha história era uma historinhazinha. Aí dá vontade de falar um palavrão aqui, mas não pode, né? Mas você entendeu o que eu quero falar. Puta historinha péssima. Você, mas não fiz nada na vida. Não sou milionário, não sou rico, não tenho um carro, não tenho uma Ferrari, não tenho um barco, não tenho isso, não tenho uma cara. Ainda, porque você vê que os maiores milionários começou seus grandes negócios depois dos 60. Você vê o KFC, por exemplo, General KFC, 80 KFC. Anos. E tem outros. Marcos, a gente está na nossa melhor fase de vida. Porque depois dos 50, a gente tem um equilíbrio mental que a molecada 50 menos não tem. Me fala uma coisa, Tony. O dono da Rede Globo, Roberto Marinho. Sim. Sabe quando ele criou a Rede Globo? Com quantos anos? Foi depois de 50, né? 60. Olha só. 60 anos Roberto Marinho criou a Rede Globo. E olha o império, até então né? ele era jornalista e tinha o jornal. Sim. Né? Então com 60 anos ele criou a Rede Globo, que é o que é hoje. Potência mundial. Não sei o nome, mas o cara do KFC criou com 60 anos. E com 60 anos sabe o que eu fiz? Escrevi um livro. Olha aí. Tá? Então assim, a minha história que eu achava até então... que era uma história, putz, o que eu tenho para contar da vida? Não tenho nada para contar da vida. Minha história é uma história de todo mundo aqui. Paga boleto. Aliás, boleto. Duas coisas são fantásticas. Sabe quais são as duas coisas que vencem na vida? Boleto. Boleto é a primeira. Boleto é o primeiro. E as contas. Sim. Essas sempre vencem. Já dizia Freddie Mercury. Aliás, eu tive o grande privilégio de assistir nos anos 1981 a primeira grande banda que veio para o Brasil com 14 anos de idade. Assisti Queen no Morumbi. 200 mil pessoas. Sir Freddie Mercury. Depois assisti Michael Jackson, 2 shows. Um era para ser em São Paulo, outro era para ser no Rio. Ele cancelou do Rio por causa daquela coisa da Candelária e tal, de criança que ele tinha. 4 meses depois, a Madonna com Like a Virgin. Eu acho que a minha régua, eu brinco muito porque eu trabalho com isso. Então eu estou em todos os shows no Allianz, no Morumbi e tal, não sei o que, trabalhando como taxista, né? E quando eu falo shows que eu assisti, as pessoas olham pra mim e falam assim, pô, cara, sua régua é muito alta. Então eu não consigo assistir mais nada de bom hoje em dia. Desculpa, tá? Mas a gente vai entrar numa questão que... a gente tá num momento engraçado, né? É cara, uma das coisas que mais quando eu fiz 60 o ano passado, desculpa, eu falei assim, cara... Eu não vi o computador. Eu vi o computador nascer. Eu vi o celular nascer. Eu vi... O fax? Não, fax tinha. Eu trabalhei... não, é sensacional essa daqui. Deixa eu contar agora aqui pra galera aqui. Cara, eu trabalhei com meu pai no escritório de contabilidade, que meu pai já era contador, né? E um dia eu cheguei de manhã na empresa. Eu tô rindo porque assim... quem sabe, quem já viu vai saber o que eu tô falando. Tinha um negócio que chamava... Que ficava pi, apitando. Como é que era aquilo, cara? É assim, uma fita que ficava apitando lá. Data show? Não, cara, era um negócio que ficava apitando lá e tal. Aonde? Não, era um negócio que era tecnologia na época, que chegava tudo pontuado assim, bonitinho e tal. Não lembro. Não lembra? Então, enfim, daqui a pouco eu lembro. E aquilo chegava de manhã, tinha uma fita enorme de manhã no escritório que chegava. Era como se fosse, sei lá, cara... Nos anos 30, 40, tal, alguma telégrafo. Coisa assim. Telégrafo, cara. Eu sou da época do telégrafo. Desculpa aí, hein, galera. Caramba. Eu sou da época do telégrafo. Eu não peguei essa época, peguei essa época. Você chegava de manhã no escritório, tinha 1 quilômetro de fita. Aí você ia olhar lá, tal, o seu cliente pedindo um produto. Não tinha telefone, né? Era o telégrafo. Não, tinha telefone, mas assim... Mas muito pouco, né? Não, tinha telefone, mas o telégrafo funcionava a madrugada inteira. Ele era 24 horas. Nossa. Tinha um telegrafista, né? Que ficava... Não, ele ficava sozinho. Já era autônomo, já. Fantástico, né? Já era o Elon Musk nos anos 80. Parece que tinha essa função de telegrafista. Não, tinha, mas ele chegava sozinho já. Você chegava de manhã, tinha 1 quilômetro de fita do telégrafo pedindo um produto, cara.
Um produto, a gente ri porque não dá, né, cara? Um produto tinha 1 quilômetro de fita. Você pegava a fita e falava, nossa, o cara tá querendo um produto. Aí você respondia a ele, né? Nossa. Então, assim, eu conversando com a minha mãe esse fim de semana, ela já leu 2 vezes o meu livro, ela tá na segunda leitura, como eu te falei, como a gente falou aqui no começo, né? E ela falou assim, nossa, Marcos, a gente passou por tanta coisa, né? Na casa da minha mãe, tem um ferro de passar que é um bagulho, desculpa o termo, desse tamanho, que você abria e colocava carvão dentro de ferro e passava e engomava. Nossa. Eu não peguei essa época, mas eu estudei. Muita coisa que eu falo, tem gente que fala, como é que você sabe? Porque eu sou um cara muito do estudo, né? Eu nunca repeti de ano. Eu entrei na PUC direto, uma universidade, e agora, 30 anos depois, estou fazendo pós-graduação em neurociências e comportamento, TCC e tudo, na FAAP. Então, assim, o Tony sabe disso, que a gente trabalhou junto há 20 anos atrás. Eu nunca fui muito de perguntar as coisas, eu fui mais de pesquisar. Então, eu sou mais de pesquisar do que de perguntar, né? Então, tem coisa, por exemplo, dança. Vamos falar um pouquinho de dança. Vamos começar lá na época dos meus pais. Posso contar a história dos meus pais? Sim, mas antes responde as 2 perguntas que ficou lá atrás. Desculpa. Qual foi a sua maior alegria na infância, que te marcou? E depois, qual foi a maior tristeza? Aí você responde, aí você entra na dança dos seus pais. Tá bom. Então vamos lá. Depois a gente entra na dança dos famosos. A gente teve uma infância, eu sou o filho mais velho e tive 2 irmãs mais novas. Você nasceu em São Paulo? São Paulo, sou paulistano. Nasceu no Campo Limpo, Zona Sul, né? Não. Nasci aqui no Parque Dom Pedro. Né? Então, e depois com 3, 4 anos... Nasceu no hospital ou pego pela parteira? Não, foi hospital. Naquela época Não, tinha muito pego pela parteira. Eu fui pego pela parteira porque eu sou da Leste, né? Nasci na Leste, nasci em casa. Não tinha hospital na Leste. Fui pego pela parteira. Aliás, se todos os meus irmãos fossem vivos, teria mais de 10. Todos, praticamente 95% nasceram em casa. Inclusive, a parteira era uma senhora espírita. Lembro dela até hoje. Chamávamos de Mãe Lúcia. Uma mulher... Que mulher de fibra. Posso te falar uma coisa, Tony? Deus criou... não vou entrar no mérito de sexualidade, tá? Deus criou o homem e a mulher, tá? Vamos só ficar aqui por enquanto, tá bom? E nisso houve a reprodução humana. Como houve a reprodução de todos os animais e todas as espécies mamíferas e não mamíferas que a gente conhece, né? Até os anos 70, 80, se tinha famílias com 7, 8, 9, 10 filhos, né? A minha família teve 3, que já era muito pouco para a época. Eu não tive filhos, tá? Eu não tive filhos. Tenho 3 sobrinhos, mas não tive filhos, né? E conversando com um cliente meu um dia, que tem 4 meninas, ele falou assim, você não teve filhos, Marcos? Eu falei assim, não. Mas por quê? Eu falei assim, porque eu pensei. Quando você pensa... Desculpa, mas quando você pensa, você não tem filho. Filho é para acontecer, não é para pensar. Exatamente. Se você for pensar para ter filho, você não tem. Assim como casar. Quem pensa não casa, né? Não casa e não tem filho. E não faz muita coisa, e não aplica na bolsa de valores em commodities. Mas enfim, então assim, eu não tive filhos, mas eu tive sobrinhos. Então, assim, eu tenho um amor incrível e tenho uma ideia de o que seja ter filhos, né? Mas dentro do que você perguntou, qual que foi a minha maior felicidade e qual que foi a minha maior tristeza? A minha maior felicidade é a minha família. Meus pais, minhas mães e tudo. Assim, não que não tenha problema. Mames, te amo. Te amo, mames. Mas 80% dos meus traumas é sua culpa. Ela vai me matar quando ela vê isso. Paradigmas. Todos temos, né? Herdamos dos nossos pais, dos nossos ancestrais. É automático. É o tal negócio. Você não escolhe o pai, a mãe, né? Escolhe. Não consciente. Pela visão espiritualista, você escolhe. Não consciente. Mas tudo bem. Não vamos entrar no mérito. Mas assim, mames, 80%. Ela vai ficar brava comigo quando ela vê. Porque ela já leu meu livro 2 vezes e achou maravilhoso, chorou e tudo. Mas os meus traumas de
de questões financeiras, questões de escassez e tudo, vem dela. Mas assim, eu preciso abrir um parênteses agora, só rápido, tá, Tony? A minha mãe teve uma vida... ela foi criada por uma madrasta nos anos 80 anos atrás, que batia, que arrebentava a cara dela na parede, que pegava pela cabeça e batia, enfim e tal. Então, assim, com 19 anos ela casou, com 20 eu nasci, né? Nós estamos falando de 60 anos atrás, tá? Não estamos falando de agora. Então, assim, quando eu aprendi, quando eu descobri que não adianta pôr a culpa na minha mãe, que é uma questão ancestral e tudo, e hoje eu já tenho essa consciência, a gente tem essa consciência com neurociência, enfim, mente com tudo, aberta. com mente aberta e tudo. A minha mãe fez o melhor que ela pôde. Isso me emociona, é difícil de falar, cara. Mas durante muitos anos eu fiquei muito, muito chateado com ela, mas hoje eu sei que ela fez o que ela podia de melhor. Pelo que você já me contou, Marcos, que eu conheço a história, sua mãe é uma heroína. Não só sua mãe, mas como seu pai, né, que tá com Alzheimer, foi um grande contador, né? Um grande contador. Sim, sim. Então, você foi feliz na família que você nasceu. Poucos irmãos, né? Raríssimo para a época, porque naquela época não tinha televisão. Era de 10 para cima quem tinha pouco. No bairro que eu nasci, tá lá até hoje, eu conheci vizinhos que tinham 20 filhos, 15 filhos. Sim. A minha madrinha mesmo, 15 filhos. Entendeu? Então, era normal isso. Então, você fez parte da minoria. Quanto menos filho naquela época, melhor qualidade podia dar para os filhos. Eu passei muita fome. Já contei nos meus podcasts, já, porque eu passei. Eu vi. Passei uma fome terrível. Então, eu acredito que você não passou o que eu passei. Pode ter passado outras coisas, mas não passou. Porque a pior coisa, eu comentava com a minha sobrinha, né? E eu falava para minha sobrinha, a gente nunca esquece na vida aquelas pessoas que mataram a nossa fome quando a gente precisou. E eu contando para ela a minha história, né? E, enfim. Mas é isso aí, meu querido. Tony, é assim, graças a Deus eu nunca passei fome. Mas, como filho mais velho, eu tive uma situação de... Os meus pais, por exemplo, meu pai nunca estudou, ele teve 6 irmãos, né? Numa família extremamente humilde e simples. A minha mãe teve toda essa questão, quem lê o livro vai saber o que a minha mãe passou, né? Então, assim, mas teve uma época de muitos anos, de vários anos, que a gente comia pão com ovo, graças a Deus. Hoje eu falo graças a Deus, aleluia. Porque tinha gente que não tinha nem pão seco, não tinha nem isso. Que foi o meu caso. Rapaz, o bocado mais triste, como diz minha mãe, é você dormir com a barriga roncando. Quantas vezes eu tomava água para dormir, porque não tinha o que comer. Você lembra, né? Eu passava aqueles reclame na TV preto e branco de Chamburci, Lanche Mirabel. Danoninho. Danoninho, aquele chocolate maravilhoso. Nossa, escorria água assim da minha boca. E você lembra que as crianças ficavam doentes. Você chegava a ficar doente por causa de um alimento que você não tinha. E em casa era assim, você ficava doente com febre. Aí meu pai dava um jeito, aí aparecia. Tinha que ficar doente. O que você falou é uma coisa extremamente interessante. Depois eu quero colocar outra questão. Danoninho, essas coisas a gente não tinha. O meu pai... eu vou contar agora um pouquinho que eu te falei na história, né? De que a espiritualidade não erra o CEP. Eu vou contar um pouquinho de quando meu pai conheceu minha mãe. Tá? Eu acho que é uma coisa muito bacana, tá? Para entrar nesse contexto aqui. Eles moravam em Pinheiros. Um na Gomes de Carvalho, na Gomes de Carvalho e Itaim. Eu sei que eles moravam em Pinheiros ali, mas 2 ruas próximas, mas não se conheciam. Nos anos 60, estou falando de 60, 61, tá? Era muito comum ter excursões para Santos, São Vicente, para aquela região ali, né? Que era assim, top, né? De quem queria ir para a praia. Teve uma excursão, o meu pai não ia e a minha mãe não ia. O meu pai, essas excursões eram de ônibus que iam para passar um dia em Santos. O meu pai ganhou de um amigo um convite, porque o amigo não podia ir. Aí o pai falou assim, Benê, vai lá, eu te dou esse meu convite para você. Deu. Porque a família era muito pobre, situação pobre, não tinha como comprar essa excursão.
ele deu pro meu pai. A minha mãe, uma amiga da minha mãe, 2 ruas abaixo, eles não se conheciam, falou assim, eu não vou poder ir nessa excursão, tal, não sei o quê, eu vou te dar o convite. Porque minha mãe também tinha uma condição muito ruim. Tal. Eu não gosto da palavra pobre, tá? Eu prefiro a palavra sem condições financeiras, né? E a minha mãe ganhou o convite. Os dois foram pro ônibus. E mais uma irmã da minha mãe e minha tia. E se conheceram nessa excursão. O meu pai não ia, ganhou um convite, um ticket. A minha mãe não ia, ganhou um ticket e um convite. Por isso que eu tô aqui falando com você agora, tá bom? Se eles não tivessem ganho esse convite em 1960, eu não tava aqui, tá? Então eles foram e se conheceram lá. Então por isso que eu gosto dessa frase, que a espiritualidade não é RUCEP. O que tem que acontecer, vai acontecer. O que tem que acontecer, tem que acontecer. O que está escrito para acontecer, vai acontecer. Então, assim, só para dar essa eu acho uma história maravilhosa, eu me emociono demais com a história deles. Tá aí a resposta que você respondeu. A melhor coisa que aconteceu na sua fase de infância. Aí, ó. Você deu uma volta, melhor coisa. Ter vindo a esse mundo por essa família maravilhosa que é a sua. Nessa situação dos dois terem ganho convites para fazerem essa excursão, que era o top da época, ir para Santos, num fim de semana, né? E eles se conheceram lá e, enfim, né? E eu nasci. Que bacana, né? Agora fala, qual foi a pior coisa da sua infância que você lembra, né? Aquela coisa que marcou, que doeu, que você viu, né? Algum trauma? Conta para os nossos ouvintes e telespectadores. Então, Tony, a coisa acho que mais difícil que eu carrego, que eu ainda trabalho muito, foi a questão da escassez por causa dessa história da minha mãe, né? Questão financeira. De escassez. Abaixo disso, né? Quando eu falo escassez, é porque assim, não é só uma questão financeira. A escassez, ela engloba financeiro, saúde, profissional, ela engloba tudo. Escassez. É um combo. Então, assim, pela questão da minha mãe, por tudo que ela passou, eu brinco, né? Até brinquei agora há pouco com ela, mas essa é uma coisa que eu trabalho demais. E graças a Deus está melhorando muito. Né? Essa questão de escassez financeira, que engloba saúde, que engloba financeiro, que engloba profissional, que engloba relacionamento, que engloba tudo. Tá? Não escapa nada. Não escapa nada. Tudo tá ligado. Tudo. Tudo. É como o arco-íris. Você não sabe quando uma cor acaba e a outra começa. Mesma coisa. Em cima disso, né? Essa foi a questão que talvez mais tenha feito efeito para mim. Em 89, quando eu estava no Grupo Votorantim, viajando o Brasil inteiro, segundo, terceiro ano de PUC, em Ciências Contábeis e tal, perdi o emprego, fiquei 1 ano em casa. Na época ninguém sabia o que eu tinha. Eu vou falar isso aqui porque isso é uma questão que talvez entre no segundo livro, tá? Que eu faça, tá? Que a minha mentoria espiritual pediu. Orientou, desculpa, não pediu, orientou. Cara, assim, foi muito difícil passar por isso, porque na época, em 89, ninguém sabia o que era TDAH, ninguém sabia o que era depressão, ninguém sabia o que era... Síndrome do pânico. Ninguém sabia o que era toque, não sabia nada. Hoje tem nome para tudo, a doutora Beatriz, maravilhosamente, está aí para isso, explica e todo mundo sabe o que é. Mas, enfim, não tinha. Eles chamavam de neurose. A minha grande sorte é que eu tinha uma família muito bem estruturada e que não me colocou... Porque eu perdi um emprego de auditor na Votorantim, eu precisei trancar a faculdade na PUC. Tá? Casamento também foi Não, nessa época eu não estava... Não, eu estava só namorando, não era um relacionamento... Casamento foi depois? Foi depois, eu era um relacionamento de namoro e tal. Rui tudo, cai tudo. Não, cai tudo. Cai tudo. Sim, mas hoje a gente sabe o que é. Há 45 anos atrás ninguém sabia o que era. Era uma incógnita. Entendeu? Era uma incógnita. Eles chamavam eles chamavam de... Era engraçado o nome, né? Isso aí é... Psicose. É psicose, não sei o que e tal, papapá. E ninguém sabia o que era. Tem que relaxar. Falava assim, né? Você tem que relaxar, você esquenta muito a cabeça, como se fosse fácil, né? Não, posso te falar? A pouca medicação que tinha... Hoje, eu fazendo a pós-graduação na FAAP de neurociências, eu descobri algumas coisas e eu vi alguns professores comentando lá, né? Tinha uma medicação que era extremamente bombástica, que deixava detonado, caído, ruído. Hoje tem medicação melhor,
Tem medicação para isso, já que que tem menos efeitos colaterais, apesar que tem. Nossa, porque todas elas trabalham num sistema límbico e tudo. Assim, não vou entrar numa questão muito técnica agora, porque acho que não faz esse sentido. Mas assim, para ser mais básico, a grande questão dos problemas de medicação para essas doenças é que elas atrapalham a questões de libido. E para o homem... Para o homem não, né? Mas para a mulher também. Mas para o homem é péssimo. Destrói a libido. Autoestima. Destrói a autoestima. E por destrói a aí libido. Ladeira abaixo. É ladeira abaixo o negócio. E eu tomei isso durante 1 ano. Né? Eu tive um relacionamento nessa época aí, agora já entrando na questão quando eu estava casado, de uma pessoa maravilhosa que entendeu tudo isso, mas foi 1 ano de questões de libido péssima. Né? Então, até hoje, essas questões ainda influem na questão neural e das sinapses e tudo. Então, isso acontece. Então, se você tiver que entrar numa medicação, desde que precise, que seja importantíssima, entre, mas que seja por um breve tempo. Né? Porque os efeitos colaterais são péssimos. Isso, eu sei o que é. É extremamente viciante. Poucos que entram, saem. Eu passei por isso quando eu me divorciei em 2011. Eu tomei remédio controlado estando na praça. Rapaz, eu passei sufoco. Você lembra da sua história dirigindo? Ficava igual um zumbi, dirigindo assim, ó. O passageiro entrava assim, moço, você tá bem? Tô bem. Que bem o quê? Só Deus sabia como é que eu tava. E graças a Deus, com o meu equilíbrio... Quando foi, Tony, mesmo? Foi de 2011 a 2013, 2014. Já tinha até uma medicação melhor, mas mesmo assim, ainda com todos esses efeitos que você está falando. Sim, tinha. Eu tomei o Procimax. O Procimax, Marcos, se você tomasse ele inteiro, perigoso você se suicidar. Porque ele era altamente fomentador de suicídio. Eu tomava metade e eu ficava ligadão desse jeito. Não dormia à noite, né? Uma coisa horrível, um sentimento assim dentro de você inexplicável. Só quem toma aquela droga sabe. Um peso, sabe assim, ó, dentro do seu peito. Sim. Uma coisa horrível, mas horrível. E hoje, graças ao bom Deus, né, eu me sinto livre como uma gardênia branca ao vento. Mas eu já paguei um preço. Eu olhava assim naquela época, não via... como sair daquilo? Porque é o que eu falei instantes atrás. O que você foca a atenção, aquilo se expande. Uhum. E você com a cabeça ruim, mentalidade ruim, você só foca no problema. E aquilo, nossa... vai criando... vai criando ali cavalos de batalha e a gente é um milagre de Deus, Marcos. Contra fatos no argumento. Porque muitos que passaram pelo que eu e você passou não estão aqui para contar. Então, por isso que a gente hoje, Deus e o universo que não erra CEP... Falou, não, esses caras vão ficar vivos para escrever livros, para inspirar outrem, para fazer pós-graduação em neurociência. Né? Você não vislumbra ser um palestrante, um neurocientista, mas você não sabe... Mas na questão de comportamento, sim. Você não sabe o que vai acontecer, porque você tem bagagem para ensinar. Eu tenho, é o que eu falo nos meus podcasts direto, não teria nenhum sentido aconteceu o que aconteceu comigo e com você, e a gente fica calado, não contar. Tem endereço certo a nossa história para alcançar pessoas que tá ali. Quer dizer, a gente não sabe aonde esses podcasts vai parar. Às vezes a pessoa tá pensando em suicidar. Esse dia eu tava num podcast e me veio uma intuição tipo essa da sua mãe que você me falou. Você foi testemunha ocular dos fatos. E eu falava no podcast, você que tá me ouvindo agora, eu nunca fiz isso. Eu estava gravando lá no Pinheirinho d'Água, lá no Pico do Jaraguá. Eu falei assim, ó, eu nunca fiz isso em podcast, mas eu tô sentindo por intuição de Deus, eu vou falar. Você que tá aí, ó, ouvindo esse podcast, sua vida tá em frangalhos. Você tem um vazio dentro de você que nada preenche. E comecei a falar, tá nas minhas redes sociais esse podcast. Então, quando você sente de falar, fale. Entregue, porque não é seu. Isso vai impactar as pessoas. Marcos, isso não tem preço. Se te desse $1 milhão, não teria a mesma satisfação da qual você me deu contando que a sua mãe chorou. Acabou. Acabou. É execução sumária. Acabou. Contra fatos no argumento. As melhores coisas da vida, Marcos, são gratuitas. Você imagine se Deus e o universo cobrasse por cada fruto que ele nos dá?
Fala, vamos cobrar um abacate, uma maçã, uma goiaba. Tudo é exponencial, não existe escassez. Na natureza não existe escassez. Por que o homem é escasso? Por que ele é escasso? Porque ele não conhece o poder que está nele e não acessa a inteligência divina. Posso falar uma coisa, Tony? Tudo na natureza, tudo na vida tem um sentido. Um pé de banana cria banana. Para quê? Para criar banana. E a banana tem triptofano e tal, e tem todo... N benefício. E eu não sei se você sabe, banana é o símbolo da riqueza. Você já sonhou com banana? Não que eu me lembre. Meu, depois você olha no Google, o que que fala? A banana? Meu Deus do céu. Quem sonha com banana já é rico. Não vai ficar rico, já é rico. Porque a riqueza começa mentalmente. E a riqueza em espécie, em patrimônio, ela é consequência disso que a gente está falando aqui, da mudança de mentalidade. Não, sim. Mas então, o que eu estava comentando com você. Tudo na natureza tem sentido. Tudo. Um pé de banana tem a natureza de criar banana e tudo o que a banana pode proporcionar. Uma árvore, ela é criada e está ali, e pode ser uma árvore grande, centenária e tudo, né? Para fazer fotossíntese e criar e trazer oxigênio para a vida no planeta, que é importante. Tanto benefício. Eu quero dizer o seguinte, tudo na vida, tudo no universo tem um motivo. Tem. Eu, você, todos nós, a gente tem um motivo. Por que Deus iria colocar um motivo em todos os animais, em todas as plantas, em tudo? Em todos os animais, em tudo? Porque Deus iria colocar uma questão, né, de ter fundamento em todas as coisas na vida, uma árvore, uma planta, enfim, tudo. E o ser humano, eu e você, e o homem, e o ser humano no geral, nascer e falar assim, irmão, não nascemos porque não nascemos, que bacana, hein? Eu sou São Paulino, você é corintiano, você é palmeirense, você não sei o que e tal, você é Bolsonaro, você é Lula, etc e tal. Não. Todos nós, como tudo na natureza, tem um sentido. O que a gente precisa entender é o que a gente veio fazer. Quando a gente descobre o propósito, o sentido e a missão, bingo. Cara, é isso. É isso. E a maioria vai passar por aqui e não vai saber o propósito, não vai saber porque veio aqui, ou seja, vai achar que é um mero mortal que veio aqui a turismo, um Zé Ninguém. Posso te contar mais uma outra coisa? Agora eu vou entrar numa questão de vulnerabilidade. Vou repetir, vulnerabilidade. Nossa, que palavra chata, né? Se eu não conseguir falar isso, eu rasgo meu livro. 5 minutos temos. Tá. Então deixa eu só colocar isso. Eu aprendi muito cedo. Aprendi muito cedo não, né? Eu tomei umas porradas cedo. Por exemplo, eu vou te contar uma história. Toda vez que eu quis ser esperto na vida, eu tomei porrada. Eu tinha 18 anos, a minha família tinha casa em Ubatuba, uma kitnet em Ubatuba. E eu fui no shopping Eldorado e comprei 2 calças lá, OP na época, que era top, né? Lembra disso aí? Bacana sim. E tal. Paguei uma e a outra eu enfiei e fui embora. Né? Aí eu tinha que ir embora numa sexta-feira, eu tinha que pegar um ônibus para Ubatuba, porque ia passar o fim de semana que a família estava toda lá. Eu perdi esse ônibus. Eu paguei um táxi mais caro do que o ônibus. Toda vez que eu quis ser esperto na minha vida, ou metido a esperto, cara, a resposta veio a milhão. Eu vou contar uma coisa assim, cara, que eu vou me expor demais no que eu vou falar agora, tá? Até uns anos atrás, quando eu trabalhava em feiras, e a gente paga feira, você sabe disso, porque a gente taxista paga para tudo, para trabalhar em feira, para trabalhar em todos os lugares. É madeira para todo lado. É madeira para todo lado. Eu usava bandeira 2 o tempo inteiro. Teve um dia que eu fiz uma bandeira 2 antes do horário. Eu deixei 2 mulheres nos jardins. Cara, veio uma coisa para mim. Assim, a minha intuição ela é interessante, não a minha, né, mas é de todo mundo, né? Mas a minha ela é interessante porque ela veio e falou assim, eu ouvi, cara, a seguinte frase quando eu recebi na bandeira 2 não era o horário. Pra que isso, cara?
Eu tomei um susto que eu olhei do lado e falei, pô, tô sozinho no carro, elas já desceram. Pra que isso, cara? Eu chorei. Eu chorei. É muito forte, Nunca mais eu fiz isso. Faz quanto tempo isso? Puta, cara, faz 20 anos. Nossa. Nunca mais eu fiz isso. Eu não vou ganhar o que eu preciso naquele dia? Não. Mas eu não vou fazer mais isso. Olha só o que eu acabei de falar instantes atrás. O que a gente fala aqui serve para o ouvinte. Esse corte, né? Vai ser um corte, essa sua fala. Isso vai impactar as pessoas, porque você fala do fundo da alma. Eu já falei isso aqui nos podcasts. As pessoas conhecem quando você está mentindo e quando você está falando a verdade. Meu, é matador isso. Alguém se identifica com o que você está falando e isso tem endereço certo. Acabou. Contra fatos no argumento. Pois é, meu querido. Estamos chegando nos momentos finais do nosso podcast no Divã do Tony Madá. Eu queria agradecer... Eu queria agradecer, Marcos, a sua participação aqui no Divã do Tony Madá. Foi muito rápido, temos que marcar outro. Falamos de vários assuntos, ficou muitas perguntas praticamente para ser respondida, mas eu tenho certeza que esse foi o primeiro de muitos. Você é um cara de mente aberta, né? Você consegue... você tem muita bagagem para passar para as pessoas, né? Você entende muito de neurociência, de comportamento, mentalidade, PNL. Então, você tem muito. E é quando a gente começa a se interagir, começa a sair as pérolas. Portanto, pessoal, não perca esse podcast na íntegra, que estará disponível logo mais na íntegra pelo YouTube e também pelo Spotify. Lembrando que os cortes desse podcast estarão disponíveis através do Instagram, Kawaii e TikTok. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Fechou? Fechou. Acabou.